Oi, Eliane. Oi, Rosana. Bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Tudo novo aqui para nós, né? Até Pois é, tipo de mudança a gente tem que encarar, né? Com tudo isso que verdade. eu nunca tinha feito uma live, nem assisti a live, e agora a gente está aí, ó, toda semana uma live, um monte de live. Que bênção, hein? É, são as Para mudanças mim é uma alegria estar aqui conversando com você, viu? para mim também. A Eliane, para quem não sabe, é minha amiga, muito querida. A gente já teve junto os nossos maridos pastoreando na mesma igreja. O meu marido, o Fabrício, foi pastor auxiliar lá em Rolândia do pastor Adilson. Então é um casal que nós amamos, admiramos e eu sei que a Eliane vai poder, com a história dela, abençoar muitas mulheres aqui. Antes de passar para Sim. você, Eliane, eu vou só dar uma introduçãozinha aqui no assunto que a gente vai conversar para aquelas pessoas que estão aqui, nós vamos falar sobre mudanças, né? E o nosso foco aqui é porque todos nós enfrentamos mudanças na nossa vida. Os pastores, em geral, né? Com raras exceções, pastores mudam muito de cidade, de igreja, de ministério, e as esposas muitas vezes precisam ser ali um suporte. A esposa é um suporte muito importante, porque se a esposa não estiver se sentindo bem com essa mudança, nada vai fluir também para o pastor, né? Para a família. E a gente vê assim, eu percebo que muitas esposas de pastor, às vezes, elas não querem mudar de cidade, não quer ficar longe da família, não quer encarar algo novo, mas a nossa ideia aqui também é mostrar que apesar de ser desafiador e muitas vezes difícil, viver o novo é muito bom, né? É muito bom encarar as mudanças, principalmente quando é o vento do Espírito que sopra sobre nós. Então, Eliane, eu quero pedir para você contar um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, assim, quando você casou, se o Adilson já era pastor, onde que vocês moraram, as igrejas que vocês já estiveram, conta aí para o pessoal conhecer. Então, Rosana, eu conheci o Adilson e eu tinha acabado de sair de um relacionamento que não tinha dado certo. Uhum. E nisso aí eu emagreci bastante. Quando eu conheci o Adilson, eu pesava 42 quilos, muito magrinha. E aí eu fui para um retiro de carnaval, no seminário em Londrina. Cheguei lá, nesse processo eu estava orando, pedindo a Deus uma pessoa, um companheiro. Eu pedi alguns detalhes, eu pedi que fosse um homem de Deus, que fosse bonito aos meus olhos, eu pedi que ele fosse barbudo, que Olha, ele até... fosse, eu pedi que ele fosse bem peludo. Muito E aí, específica você, né? sim, bem. E aí, só que eu não queria ser esposa de pastor. Achava que ia ser muito complicado. Essa parte aí Deus não ouviu. E aí eu cheguei no retiro de carnaval lá, o Adilson estava na quadra de squash, jogando squash. Eu entrei e vi ele assim, achei ele muito bonito, cabelo bonito, propaganda enganosa, né? E ele Fica a estava dica com, para quem ainda não casou. ele tava com um shorts vermelho e um tênis all-star de botinha, verde, tudo Olha, combinando. ela lembra até hoje, isso que é amor, hein, pastor? É, 34 anos atrás isso. E aí, eu achei ele muito bonito tal, mas outras moças também acharam, e acabou que várias moças começaram a ficar meio em volta dele, assim, e eu falei, ah, não, deu, né? Não é para mim. Fiquei bem quieta no meu canto, o acampamento terminou, passado alguns dias, ele arrumou meu telefone, descobriu meu sobrenome e ligou para mim lá em casa, né? Sou de Rolândia. Aí a minha irmã falou, olha, é o seminarista Adilson. Eu falei, nossa, né? Fiquei muito surpresa, conversamos, ele já marcou, foi lá na minha casa, e em pouco tempo a gente já estava namorando.
E aí eu disse assim para minha melhor amiga, é esse rapaz que Deus tem para minha vida, né? E foi um ano de namoro, mais um ano de noivado, ele se formou e nós casamos. Então, nosso tempo de casados em ministério bate. Aí ele era de Minas, nós fomos para Nova Resende, Minas Gerais, ficamos lá por 2 anos e quisemos sair. Pegava 4 ônibus para ir para casa, para ver minha mãe. E a gente quis sair. Foi uma mudança, assim, a igreja não queria a nossa saída, teve muito choro, e fomos para Capão Bonito, no estado de São Paulo. Era um pouquinho mais perto. Lá o Adilson cuidava de 2 igrejas, Capão Bonito, Gramadão, 2 congregações e um ponto de pregação. Então ele pregava a semana inteira. E eu fiquei grávida do Eduardo, fiquei meio apavoradona, estava longe ainda, e recebemos convite para Bandeirantes, no Paraná. E fomos. A igreja sentiu, as igrejas lá também não queriam nossa saída, também teve bastante choro, e fomos para Bandeirantes. Ficamos 5 anos em Bandeirantes. Bandeirantes tem usina de cana, comecei a ter problema de asma muito forte. Em 5 anos, eu disse para ele um dia assim, nosso tempo aqui acabou. E ele falou, verdade, acabou. E ele era novo, recebia muito convite para mudar. Uhum. E ele falava para mim assim, para Rolândia eu não vou ser pastor em Rolândia. Porque lá tem muita família sua e não vai dar certo. Uhum. E ele recebeu vários convites. A igreja de Bandeirantes também não queria a nossa saída. Uma manhã, abri a porta da cozinha, tinha uma faixa assim na parede com a assinatura de todos os irmãos da igreja, para que a gente não fosse embora. Ai, que lindo! Daí muito choro. E aí Rolândia convidou a Adilson para pastorear. E tinha vários convites. Aí eu disse para ele, vou orar e o que Deus colocar no seu coração, não vou falar para ir para Rolândia, não. E ele foi pregar lá numa quinta-noite. Minha irmã ensaiava o coral, aí o coral cantou na quinta-noite, eu não fui junto, as crianças eram pequenas, eu acho que um dos 2 estava com febre. Então eu fiquei em Bandeirantes e ele foi sozinho. E quando ele chegou, ele falou para mim, nós vamos para Rolândia. Eu falei, nossa, é um milagre, né? E fomos, mudamos para Rolândia. Rolândia era uma igreja bem pequena. Uhum. Depois que nós mudamos, soubemos que a igreja tinha dívidas. Mineiro não gosta de dívida, né? Mas a gente já estava lá. E foi um processo, assim, né, de 23 anos. 23 anos. 23 anos em Rolândia. Uhum. Foi construído um templo, ele não foi feito acabamento, porque a igreja começou a crescer, foi comprado terreno, construído outro templo, e cresceu mais, e derrubou a parede, pegou o estacionamento e aumentou o templo, e não coube, e desmanchou tudo e construiu aquele que está lá. Então foram 3 construções, Deus deu uma graça muito grande. Uma igreja linda, Rolândia, sim. Deu muito mesmo. Salvação de vidas, nós vimos muito. Nesses 23 anos lá, Deus nos abençoou muito, porque foi lá que nós criamos nossos filhos, foi lá que eles estudaram, se firmaram na igreja. Deus abençoou a nossa vida em todos os sentidos. Então, Rolândia foi, assim, uma bênção muito grande para nós. E aí veio o convite para Maringá. No começo, lá em Rolândia, vinha muito convite. E a gente orava e sentia a direção de Deus que era para ficar. E nós fomos ficando, vinha convite, mas a gente foi ficando. E aí, os convites pararam, Rosana. Ninguém mais achou que a gente fosse sair. Sim, né?
né? Uma igreja tão abençoada, tão próxima, ninguém imagina que o pastor vai sair de lá, né? Sim, e até nós também, né? E Aham. aí, de uma forma bem inesperada, chegou o convite aqui de Maringá. E aí, Deus me tirou da minha zona de conforto, né? Porque eu há Aham. muito tempo lá, tinha meus ministérios, eu sabia exatamente o que fazer, né? Sim. Com o tempo, por exemplo, deixei de cantar no louvor e fui fazer outras coisas, deixei para os mais jovens, né? E eu já estava assim, minha vida em Rolândia estava muito redondinha, Uhum. com a minha família, os amigos, né? A igreja abençoada. E veio esse convite aí, Uhum. começamos a orar, buscar de Deus, e só faltou Deus desenhar, que era para sair. Eu acho que eu chorei uns 6 meses, Rosana. Chorei muito. Deus falou primeiro com Rafael, nosso filho mais novo, falou assim para mim, mãe, chegou a Aquele. hora de ir embora. É. O Rafael falou, acabou, mãe, o tempo de vocês aqui. Falou com o Adilson, Deus falou com o Eduardo, e por último foi comigo, né? Nesse meio tempo de muito choro, perdi o sono, não dormia mais bem à noite. Aí o filho médico passou o remedinho. Foi um tempo assim que eu precisei tomar um pouquinho de medicamento, né? E Deus falou muito forte ao meu coração, em Israel, no Mar da Galileia, naquele passeio de barco que você já fez, né? O Senhor Uhum. falou comigo lá. Na volta, a gente tinha que dar a resposta, se ia ficar ou se ia sair. E o Espírito Santo falou muito audível ao meu coração, se eu ia ser obediente. Uhum. E eu disse que sim, né? Chorei muito, foi, foi uma experiência assim, muito forte. Nesse tempo, pessoas começaram a sonhar que a gente ia mudar, sem saber do convite. Tivemos palavras de revelação por 2 vezes, também de uma pastora, mulher de Deus, que também não sabia do convite. E, acima de tudo, né, Deus falando conosco através da oração. E aí, decidimos vir. E aí, Eliane, diante de tudo isso, né? Você falou aí uma palavra que eu acho que é muito importante, que você saiu da sua zona de conforto, né? Então, apesar de ser muito difícil, porque eu sei um pouquinho do que é isso, assim, no sentido que eu e o Fabrício estamos aqui também há 16 anos. Então, hoje eu também estou muito confortável aqui, né? E o desejo do meu coração não é ir embora, mas a gente está disposto a ir para onde Deus nos levar. Eu queria que você falasse um pouquinho a parte boa, né? Foi bom sair dessa zona de conforto? O que você acha que mudou nisso? Faz 1 ano e meio, né, que vocês estão em Maringá, é isso? Isso. Rosana, toda mudança, ela não é muito fácil no começo, porque ela gera ansiedade, traz preocupações, né? Uhum. E foi assim mesmo. Porém, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Uhum. Ele já tem tudo preparado. Então, quando nós chegamos aqui, fomos muito bem recebidos, uma igreja amorosa, calorosa, uma cidade muito boa. Então, depois de chegar aqui, eu me adaptei rapidamente, né? Uhum. E hoje, assim, quando o Adilson chegou, o pastor Valdemar, que era o titular, então nós tivemos 1 ano para conhecer a igreja. O Uhum. Adilson teve que desacelerar um pouquinho, né? Porque é muito agitado, 220, ele teve que dar uma desacelerada, e foi um processo muito bom para nós conhecer a igreja devagar. Começamos a fazer visitas, conhecer os presbíteros mais de perto, a igreja, e foi bom.
Eu me lembro um dia nós estávamos descendo o elevador para ir para o culto, no domingo, e eu disse assim para o Adilson, pode ficar tranquilo que eu estou bem. Uhum. E aí, É que para ele foi um alívio. se você não estiver bem, o marido também não vai conseguir ir bem, né? É. E foi um tempo assim, Rosana, quando eu cheguei aqui, de buscar muito a Deus. Então eu orava, lia a palavra, ouvia muito louvor, ouvi muito louvor. Tem louvor assim que é mais ou menos aquilo que você está passando, né? E aí eu falava para Deus, esse louvor é uma oração minha agora ao Senhor, né? E aconteceu N situações aqui, tive um problema grave, aí uma indicação de um câncer bem grave. Rapidamente a igreja criou um grupo de oração por mim. Irmãos da igreja muito queridos já marcaram consulta, porque a gente não conhecia os médicos, né? Para minha surpresa, o médico era da igreja. Hoje esse médico ainda continua me acompanhando, Deus tem dado a vitória. E é um amigão nosso, já jantamos com ele, já almoçamos. Então, assim, Deus cuidou de todos os detalhes. Quando eu tive esse problema, eu estava num lugar certo. Uma cidade grande, com muitos hospitais, com muitos médicos. Eu vi até nisso, assim, a mão de Deus. Com certeza, é cuidado de Deus, né? E eu acho que isso é um ponto importante até para a gente falar aqui, que às vezes a gente não entende um pouco as mudanças da nossa vida, mas Deus já sabe o nosso amanhã, né? Então, muitas vezes em lugar de questionar, é melhor a gente aceitar e procurar viver aquilo da melhor maneira, né? Você também já morou em Sim, outras cidades quando era mais nova? sim, Eu não sei como é que foi sempre, mas assim, o que eu percebo é que muitas mulheres mudam de cidade, mas pelo fato de não querer sair da sua zona de conforto por alguma razão, ou porque não quer deixar a família, ou porque não quer ir para uma cidade menor, ou porque não quer deixar o trabalho, elas acabam ficando presas ao seu passado, né? Muda de cidade, mas o coração ficou lá na outra ainda. E isso é muito maléfico para a gente prosseguir, porque enquanto você não aprender a olhar com olhos de gratidão o lugar para onde Deus te levou, né? De reconhecer esses detalhes, por exemplo, como você disse aí, uma igreja amorosa que te recebeu bem. A gente precisa procurar enxergar essas coisas maravilhosas que Deus também coloca no dia a dia, porque senão, se a gente fica com o foco lá atrás, nem isso a gente consegue ver, né? A gente se fecha e aí sofre. Mas Deus tira do coração, viu, Rosana? Quando a gente estava para vir para cá, muitas pessoas perguntaram assim para nós: nossa, mas agora que construiu o templo, agora que comprou a pousada, tá tudo prontinho aí, vocês vão sair, né? Eu penso assim, construção, essas coisas são só instrumentos para a Sim. salvação de vida. Então eu não chorei por isso. Eu chorei pelas ovelhas, Sim. pelas pessoas que se converteram na nossa época e não tinham passado pela mudança de pastor. Foi uma Por vida, isso eu chorei. eram É. lá uma vida toda, né? E quando eu vou para Rolândia hoje, por isso que eu falo, Deus tira do coração. Eu passo em frente do templo, o que eu tenho saudade? Das pessoas. Claro. Né? Tenho Pela saudade das pessoas. Não tenho aquele negócio, foi nós que construímos. Não, não tem isso. Então Deus tira, né? Do coração da gente. E eu acho assim que quando a gente enxerga para as mudanças dessa maneira, a gente amadurece, né? Porque agora falando um pouquinho assim do ministério pastoral, eu já disse isso aqui na primeira live e vou repetir hoje. Eu acredito que a esposa do pastor, ela tem um propósito junto ao seu marido. Ainda que ela não seja uma pastora de fato, no sentido assim, uma mulher que prega, que sobe no púlpito, eu acredito que Deus une os propósitos, né? Então, mesmo que você tenha uma outra profissão, você tenha algum outro ministério, o seu chamado sempre vai ser
para acompanhar o seu marido, né? Quando falo acompanhar, não estou menorizando isso, estou falando assim ao lado, né? Esposa e Sim, marido juntos. sim. Então, a gente precisa olhar para isso sempre como procurando uma sinalização de Deus, porque se cada vez que o marido tem um chamado, né, no caso das esposas de pastor, para ir para uma igreja, ou seu marido, de repente, você que está aqui assistindo também, seu marido tem uma profissão e recebe uma promoção para ir para uma cidade, muitas vezes isso vai ser difícil. Tem cidade que é muito difícil, né? Você mudou para Maringá, que é uma cidade linda, e ainda assim foi difícil, porque na verdade o nosso coração é como você disse, ele está nas pessoas, não nas coisas. Eu já vi que mudou para cidades melhores e foi infeliz lá, e outros que mudaram para cidades piores e foram felizes. Então, a gente tem que encarar como propósito de Deus e que o melhor lugar é sempre estar onde Deus quer que a gente esteja, né? Quando eu me mudei para Chapadão, a gente estava em Rolândia. Era uma igreja que eu amava também, né? A gente não tinha, como vocês também, eu não tinha razão, humanamente falando, para sair de lá, né? A gente amava você e o pastor Adilson. O Fabrício não tinha nenhum problema com ele, né? Em termos assim de ministério pastoral, um ministério que a gente admirava. Então, quando nós viemos para cá, também foi um desafio, porque a gente saiu de uma cidade boa, com uma igreja grande, uma das melhores igrejas, se a gente puder colocar assim, né, da nossa denominação, por ser grande, eu estou falando assim em termos de ministério mesmo, e de ser uma boa igreja mesmo, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sempre achei que Rolândia também... As pessoas lá foram muito bem discipuladas e treinadas, sempre respeitaram muito a autoridade pastoral. Então, assim, a gente não tinha por que sair de lá. E quando a gente chegou aqui em Chapadão do Sul, era uma cidade pequena, na época tinha 11 mil habitantes, a igreja estava um pouco dividida por algumas questões, e poderia ter sido muito difícil, mas eu me lembro que na época tinha uma canção do Diante do Trono que falava assim: onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou numa alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está. Com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora. Tu és o meu tesouro e está dentro de mim. E daí a música falava que a presença do Senhor faz toda a diferença e transforma o nosso deserto em um jardim secreto. Então, eu também me prendi aos louvores, como você disse, cantava muito essa música, e a certeza de estar aonde Deus queria que eu estivesse me ajudou a passar por todas as lutas humanas, né? Porque são lutas humanas essas que a gente fala assim, de, não gostei da cidade, estou longe da família, não posso mais trabalhar, mas colocando o nosso ministério e o propósito de Deus na nossa vida acima de tudo isso, a gente consegue passar por todas as outras coisas, né? Verdade, Rosana. A mulher tem que ser, a esposa do pastor, ela tem que ser cuidadosa, porque se ela fala que não vai com o marido, é muito complicado, porque se for, tem um risco de não dar muito certo. Porque tem uma força que a mulher tem, que é dada pelo próprio Deus, né? Então, a questão da mudança, a gente tem que estar muito antenado com Deus, em oração mesmo, para ouvir Deus falar. Sim. E se ele fala que é para ir, né, Rosana? Sim, porque a mulher, às vezes, ela vai ser para o marido a sinalização, né? Só que o problema é quando a gente dá essa sinalização movida na nossa carne, nos nossos desejos, e não na vontade realmente de Deus, né? Rosana, o Adilson foi muito paciente comigo, sabe? Porque eu chorei muito. Você imagina um marido ver a esposa chorar por meses. Ele foi muito paciente. Mas eu lembro que um dia ele chegou em casa, ele disse para mim assim: Eliane, deu. Chega de chorar. Eu olhei para ele e falei: verdade. Chega de chorar. Eu penso que foi um tempo mesmo, né? E daquele dia em diante, me aquietei, sabe? Parei de chorar mesmo, né? E fomos dando... Boa, né?
Da mudança. Porque assim, E eu também, Rosana, eu tenho assim um temperamento forte, apesar que as pessoas pensam que não. Sou meio ardida, né? Às vezes. E eu lembro que eu falei assim pro Adilson, Adilson, nós nunca pagamos aluguel. Agora, nessa idade, não somos mais jovens, nós estamos mudando, vamos pagar aluguel? Falei para ele. Mas isso já estava acertado que a gente viria, né? Então, só para contar o exemplo, assim, da direção de Deus. Nós colocamos a nossa casa à venda em Rolândia, ficou meses na imobiliária, não foi ninguém ver. E aí, um dia, Deus incomodou o Adilson para colocar na página do Face. E ele até orou, porque só coloca coisas da igreja, pregações, né? Mas Deus incomodou ele, que era para pôr. Ele orou e colocou que estava à venda a casa ou troca de uma casa por um apartamento em Londrina ou Maringá. Rosana, em um mês o negócio estava feito. Apareceu um corretor e nós trocamos a nossa casa pelo apartamento que nós estamos aqui agora. E o aluguel também, que ficamos um período no apartamento alugado, Deus proporcionou uma bênção aí na época, nós não pagamos aluguel. Então, vi confirmação de Deus, que trocar casa em apartamento não é fácil, né? E Deus deu essa graça para nós, deu essa bênção, né? Então eu vi o cuidado de Deus nos detalhes. Sim. E a gente precisa aprender a olhar isso, né? E falando de mudança, assim, também de cidade, mudanças no ministério, eu penso que duas coisas importantes para a gente abordar aqui. Primeiro é o seguinte, eu acho que, como você disse, vou pegar aquele gancho que você disse que o pastor teve que chegar para você e falar assim, Eliane, deu, chega. Né? Porque eu acho que às vezes também a gente se acomoda na nossa dor. E aí a gente não consegue olhar nada de bom. O nosso cérebro, ele acaba... a nossa reação, ela é meio que automática. Se a gente tiver sempre a mesma reação, a gente vai acabar automatizando aquilo. E aí, quando você vê uma situação, o seu cérebro já tem uma reação para tomar, né? Já tem aquela reação de não, eu vou rejeitar isso, e acaba rejeitando sem enxergar todas as outras coisas boas, né? Então, assim, a gente precisa fazer a escolha também de olhar para a situação de uma maneira diferente. Eu acho que muitas de nós, assim, principalmente falando das esposas, a gente fica presa no passado porque a gente escolhe ficar naquilo, né? Se a pessoa se fecha, ela quer viver a cidade nova, ela continua tendo só os contatos da cidade antiga, fazendo comparações e reclamando. Aí acaba que vai sempre reagindo da mesma maneira, ela não vai conseguir achar nada de bom naquela cidade nova. E eu não estou falando aqui de cidade melhor ou pior, eu estou falando do lugar onde Deus deseja que a gente esteja, que tanto faz para Deus, né? Onde quer que for, vai ser o melhor lugar. E outra coisa que eu acho que daí você também já vou falar. Eu acho muito importante a gente sair do nosso passado sem levar as mágoas dele. Você já teve muitos outras também. Eu também estou aqui já há 15 anos, eu falei 16, mas... Na igreja, a gente passa por muitos conflitos. E isso, claro, que acaba envolvendo também o nosso lado emocional, pessoal. A gente vai falar sobre conflitos na semana que vem. Eu quero dizer que eu vejo assim na história de muitas esposas de pastor que eu conheço, que elas vão para outras igrejas, para outros ministérios, carregando muitas mágoas do ministério anterior. Porque nem sempre a saída do pastor é tranquila, né? A gente sabe disso. Às vezes sai porque o conselho mandou embora, ou porque aconteceu alguma situação. E muitas esposas, elas vão para esse outro ministério e fechadas, né? Vão com o coração fechado porque estão feridas. Então, é muito importante você ir para outro lugar curada.
Eu estava conversando com uma moça esses dias mesmo, ela está numa outra cidade, ela me disse que está com muita dificuldade de se adaptar, que a igreja a ama, mas que ela não está feliz lá. E na conversa eu percebi que é porque ela ainda trouxe algumas coisas da igreja em que ela estava antes, né? Então acaba se fechando e parece que aquele amor que ela está recebendo não vale nada, assim, não transforma, porque ela está fechada para aquilo. Não quer fazer amizade, não quer se relacionar, porque tem o medo da rejeição que viveu antes, né? Então, é muito importante a gente ir curada para a próxima igreja. Você concorda com isso? Sim, Rosana, né? E às vezes nós temos que buscar ajuda, porque as pessoas pensam de uma forma errada que o pastor, que a esposa, que a família não tem problema. Então, eu penso que a mulher tem que buscar, às vezes, uma amiga de confiança para orar, para conversar. Deus sempre me deu isso em todos os lugares que eu passei. Eu falo que eu tive mães espirituais em todas as cidades, pessoas que eu podia confiar, podia conversar, né? Então, isso me ajudou bastante. Ou até buscar uma ajuda psicológica, né, Rosana? Sim. Também, por que não? Uma psicóloga crente, né? Também é um instrumento de Deus, né? Então, às vezes, a mulher tem que buscar uma ajuda. Não estamos acostumadas a contar os nossos problemas para as outras pessoas. Sim. E aí ficamos fechadas. De uma família pastoral, parece que a gente tem medo, né? De falar, olha, eu tô triste, eu tô passando por um problema. Parece que a família pastoral não pode, mas isso não é verdade, né? Então, em Rolândia, eu tinha a missionária Sônia, né? Que depois faleceu. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha irmã, né? E eu me lembro, assim, que eu e a Sônia, a gente se conhecia de olhar. Um dia ela chegou na igreja, assim, eu disse assim para ela, tá tudo bem? Você tá sem brinco e sem colar. Aí ela levou a mão rapidamente, assim, falou, nossa, esqueci de que ela gostava muito de brinco e de colar, né? E aí ela disse, uma situação lá na hora de sair e tal, né? E ela também me conhecia, porque um dia ela chegou para mim e me disse assim, Eliane, você anda vestindo muita roupa escura. E no dia que ela falou, eu estava com roupa marrom, blusa e calça. O que está acontecendo? Ela falou para mim assim, né? Eu olhei para ela e ri também, né? E falou, eu não estou muito animada para me arrumar. E eu não me lembro que situação que a gente estava passando. Mas era uma amiga que eu podia contar. Sim. Quando a gente sentava para conversar, a conversa ficava só ali, só entre nós duas. E sempre terminava em oração, né? E depois que a Sônia faleceu, veio para Rolândia a pastora Lia, que também foi uma amiga querida, é até hoje. Então, Deus sempre prepara pessoas especiais que vão te entender, né? Sim. Que você vai poder se abrir e que essa pessoa vai orar com você. Deus sempre prepara, né, Rosana? Só que nós temos que estar com o coração aberto para isso. Precisa estar disposta, né, a viver esse novo, né, com alguém, de repente, que Deus vai colocar. Uma vez eu ouvi também até uma pessoa falando que às vezes a gente fica procurando o extraordinário da vida quando... Oi, Rosana! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui num bate-papo. Nosso... Cuidado que a Eliane entrega tudo, viu? Você não fica perguntando muito não, senão ela vai falando, tá? Opa, agora que eu vou perguntar, então. E o pastorzão aí, tá joia, meu amigo? Olha também, tá ligadinho ali também na live. Fala que eu mandei um abração pra ele, tá? Pra Carolzinha. Obrigada. Obrigada. Tchau, filha. Tchau, paz. Rosana, falando de entregar aqui, lembrei uma história com o pastor Fabrício. Vou entregar ele. Deixa eu continuar aqui onde eu estava, peraí. Não, é bem rapidinho, deixa eu contar isso aqui, bem rapidinho. Conta, vai. Eu era do louvor e o pastor Fabrício também, ele me dava carona.
E aí, ele tinha acabado de tirar a carteira. Eu morria de medo de ir com ele. Ô, pastor Fabrício, desculpa aí, hein, mas eu tinha medo. Mas dava certo, né? Daí eu pegava carona e a gente ia junto pro ensaio. A gente lembra de muita coisa gostosa da época, né? Teve muita coisa boa. Então, e aí, falando essa questão de amizade, né? Porque, assim, uma vez eu escutei uma pessoa falando que o nosso problema é que, às vezes, a gente procura no extraordinário. Então, você... eu queria ser amigo de tal pessoa, amiga de tal pessoa, fica procurando alguém que está muito distante de você, quando pode ser que tenha alguém aí bem pertinho, que é alguém que Deus escolheu para colocar na sua vida. Então, sempre que a gente passar por mudança de cidade, principalmente, ou de igreja, a gente tem que pedir para Deus colocar pessoas, né? Colocar pessoas na nossa vida porque Deus vai usar essas pessoas, para Deus colocar mesmo os anjos dele para ouvir a gente, porque a gente precisa ter alguém em quem confiar, alguém para conversar. A gente talvez não vai poder se abrir com 10 pessoas, mas uma pessoa, pelo menos, todo mundo precisa ter, né? Ao ponto de conhecer aí da Sônia, de olhar e falar, olha, tem alguma coisa de errado com você, porque você está sem brinco, né? Então você tem que conhecer intimamente a pessoa para saber isso, né? Isso mesmo. E todas as cidades que eu passei, eu tive isso, Rosane. Eu tive uma pessoa que eu podia confiar. E era muito bom para mim, né? Era muito bom. Eu tinha colocado aqui para a gente falar por onde recomeçar. Onde encontrar forças para começar quando a gente muda. Mas eu acho que a gente até já respondeu isso aqui, né? A gente tem que buscar no Senhor mesmo. Isso. Tem que se abrir, cuidar do nosso coração, da nossa mente, louvar, pedir para Deus colocar isso na nossa vida, né? Colocar pessoas, fazer a gente ter amor por esse lugar novo, por essa cidade nova. E uma coisa que eu acho que é crucial é deixar o passado para trás, mas deixar de verdade, inclusive perdoando. Não carregar aquela dor, aquela mágoa, porque isso vai se tornar um peso na sua caminhada e vai atrapalhar a caminhada, né? Quando a gente caminha sem perdoar, com mágoas lá de trás, a gente não consegue se abrir para o novo que Deus tem para a nossa vida. Então, talvez você que está aí assistindo, não conheça a história de cada uma, mas se você está numa nova igreja e você sente que saiu da anterior ou da sua cidade anterior carregando mágoas, coloque isso diante de Deus, se abra com alguém. A gente está até à disposição para conversar também. Pode me mandar uma mensagem privada para a Eliane, para as outras pastoras que estão participando aqui da live, porque é muito importante você deixar tudo para trás, deixar o passado para trás para poder viver o novo de Deus. E se você carregar esse fardo da falta de perdão, você não vai prosseguir. Eu quero até indicar aqui um livro. Não sei se você já leu, Eliane, eu acho que o pastor até já indicou também, então talvez você já tenha visto. Um livro que chama A Isca de Satanás. Já viu esse livro? Já li. Ele fala sobre... Já li. Muito bom. Ele fala sobre a ofensa, que é a falta de perdão, e fala especificamente da ofensa dentro da igreja, né? Do quanto nós, às vezes, nos ofendemos, carregamos aquilo, e do quanto isso atrapalha a nossa vida. Então, como é importante a gente deixar isso para trás. Eu recomendo mesmo esse livro para qualquer pessoa que esteja aqui, que vive o ministério. Eu, quando li, eu pensei assim, quando chegou aqui na livraria da nossa igreja, eu olhei e falei assim, eu não preciso ler esse livro porque eu não preciso perdoar ninguém. Mas aí, em determinado momento, quando eu comecei a ler, o Espírito Santo foi me mostrando que eu tinha, sim, que perdoar, que eu tinha, sim, que viver algo novo, e para isso eu precisava deixar algumas mágoas e ofensas lá para trás. Então, foi muito transformador na minha vida, quero indicar para vocês, tá? Ô, Eliane. Sobre o perdão, Rosana, realmente é fundamental, né? E, às vezes, tem situações assim que a gente tem dificuldade para perdoar. Então, eu já fiz essa oração diante de Deus assim: Senhor, em obediência à tua palavra, eu libero o perdão e o Senhor vai passando um remedinho aí no meu coração. Já fiz essa oração, né?
porque a gente passa a vida toda aprendendo sobre isso, que nós temos que perdoar, né? E se a gente está com uma dificuldade, Deus sabe, né? E eu colocava isso diante de Deus. Senhor, em obediência à tua palavra, eu libero o perdão. E o Senhor vai passando um remedinho aí no meu coração. E ele passa, né, Rosana? Sim. Ele vai tirando mágoa, ressentimento, a feridinha vai sarando, né? Graças a Deus. Porque o perdão é aquele negócio. Enquanto você não perdoa, é você quem vai estar sofrendo, né? Outra pessoa nem lembra mais o que ela te fez, ou tá lá vivendo a vida dela, e de repente você foi embora, mudou de cidade, está num outro ministério, numa nova oportunidade de servir ao Senhor, de viver o propósito, e fica lá ainda fechado com o que aconteceu lá atrás, né? Então, na verdade, o perdão é bom para nós, por isso ele é também uma decisão. Né? Você fala, Deus, olha, eu não estou sentindo nada, mas eu preciso perdoar, então eu escolho perdoar, eu quero perdoar porque eu quero me livrar disso e viver uma nova vida aqui. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente fazer. Sim. E a gente sabe que o ministério pastoral, infelizmente, a gente tem muitas desilusões, decepções na igreja. Né? Porque a gente não consegue agradar todo mundo, né, Rosana? E a gente não consegue. Igual, né? Nunca nós vamos estar numa igreja onde a gente vai agradar 100%. E nem deve ser a nossa meta essa, né? A gente Exatamente. tem que fazer o que Deus manda. E nem sempre a maneira que Deus age agrada as pessoas também, né? As pessoas, não é só... a gente está ali fazendo o que Deus manda e às vezes as pessoas estão rejeitando não a nós, mas ao próprio Deus. Então a gente precisa aprender a deixar esse fardo de lado, deixar para trás e vamos prosseguir. Se eu tenho certeza que Deus tem um propósito na minha vida, eu preciso buscar esse propósito, né? Exatamente. E aí, ó, faltam 10 minutinhos, só para a gente abordar mais um assunto aqui, que eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua experiência. Eu acho que, assim, a esposa do pastor, ela tem a sua identidade, como eu já disse aqui, você pode ter o seu chamado, mas você sempre terá um propósito junto com o seu marido. Então, a gente precisa sempre acompanhar o marido. Eu gosto muito da história de Davi e Mical, uso isso como exemplo, até no livro que eu escrevi, para falar que a esposa nunca pode abandonar o marido. A gente nunca deve deixar o marido ir sozinho para o deserto. Quando a gente vê a história de Davi e Mical, eles pareciam muito apaixonados, mas quando Davi precisou fugir de Saul, enfrentou uma luta na vida dele, eles resolveram que ele iria sozinho e Mical ficaria no palácio, né? Ficaria no conforto do palácio. E a gente sabe que essa história não deu certo, porque nesse tempo no deserto, Davi se apaixonou por outras mulheres, Mical foi entregue para se casar com outro e ela foi infeliz pelo resto da sua vida. Eu já vi mulheres assim que decidiram não acompanhar o seu marido em algumas situações. E eu vejo tudo isso aos olhos dessa história de Davi e Mical como algo que a gente nunca deve fazer, né? Nunca deixe seu marido sozinho no deserto. Porque para nós é difícil a mudança, para ele também, né? Então a esposa também tem que ser uma encorajadora, ela tem que ser alguém que está ali apoiando, sustentando. Não pode ser também um peso para o marido, né? Claro que a gente tem os nossos sentimentos, mas a gente também não pode deixar com que o marido tenha que dividir a vida dele entre cuidar da igreja e cuidar da gente, no sentido assim da gente estar sempre trazendo preocupação para dentro de casa, em vez de estar sendo ali aquele alento no deserto, né? E aí eu acho que a gente acaba se descobrindo, como eu comentei até com você, isso faz com que melhore, com que traga amadurecimento emocional e espiritual para a gente, porque daí a gente vai dar um jeito de cuidar das nossas emoções, do nosso espírito, para viver esse novo de Deus, ainda que eu tenha deixado o conforto do palácio para trás, né? Você percebe que você amadureceu? Ah, Rosana, amadureci bastante. Aquela Eliane lá de Nova Resende, de 32 anos atrás, hoje ela é bem diferente, né? Naquela época, casadinha de nova, sem experiência e extremamente tímida. Jamais faria isso aqui hoje, ó, que nós estamos fazendo, se fosse naquela época.
E aí foram acontecendo os desafios, né? Eu creio que não só por ser mulher de pastor, mas por ser serva de Deus. Sim. Compreendi que não podemos ficar de braços cruzados. Tem muito a ser feito. A seara é grande, né? Então a gente tem que achar o nosso lugar. Eu penso que a gente pode fazer como esposa de pastor aquilo que a gente gosta de fazer e sabe fazer, não é verdade? Eu com a Adilson, nós somos assim bem grudadinhos. Eu gosto de ir com ele quase tudo, não vou em tudo porque ele marca coisa demais. E ele gosta que eu vou com ele. Então a gente é bem grudadinho, né? E é muito gostoso. E eu percebo assim que o pessoal gosta de ver a gente junto direto. Sabe, o pessoal da igreja? E eles, ai, que bacana, Eliane, você sempre tá com o pastor, que gostoso, né? E realmente é muito bom. Além de ministérios que Deus vai dando nas nossas mãos, né, Rosana? E isso às vezes muda. Teve uma época que eu ensaiava o conjuntinho das crianças. Mas como professora, chegou uma época que eu falei, com criança não quero mais, né? E Deus foi me dando outras coisas para fazer, né? A gente vai né, na live aqui de segunda-feira, de terça-feira, a gente falou isso com a Neia, né? Que a esposa de pastor não tem que seguir uma regra. Eu tenho que dar aula para as crianças, eu tenho que tocar piano, você tem que descobrir o seu propósito, né? Exatamente. E Deus foi fazendo isso. Assim, algo que era muito bom, que quando o Adilson me pedia alguma coisa de algum ministério, ele me conhecia bem e para eu não vazar, ele ia bem com calma comigo. E eu via assim que ele acreditava em mim, que eu ia conseguir fazer aquilo. Aí ele ia devagar, eu ia me acostumando com a ideia, e às vezes eu percebia que as pessoas ao redor não estavam acreditando que eu ia conseguir fazer aquilo. Mas o marido acreditava, Deus também, né? E aí a gente ia, e fazia, e dava certo, né? E eu acho, assim, até algo muito importante que eu queria deixar aqui, e você tem filhos também, né, que hoje já são adultos, um é casado, eu tenho uma filha adolescente. A gente precisa encarar o ministério pastoral, a família, como um privilégio, né? Você concorda com isso? Porque, assim, algumas pessoas olham como um peso. Ai, é tão difícil ser esposa de pastor. Ai, família do pastor. Não, eu sempre ensinei a minha filha, Ana Carolina, eu falo para ela assim que pode ser que as pessoas coloquem sobre nós, de fato, uma pressão muito grande, uma cobrança exagerada, mas eu sempre ensinei ela a olhar para tudo isso como um privilégio. Eu falo assim, é que nós somos uma família sacerdotal aqui. Nós somos a família pastoral, então as pessoas querem olhar para nós e se inspirar em nós, em ver um exemplo em nós. Então, ainda que nós não sejamos perfeitos, é um privilégio nós sermos chamados para isso. Então, cada mulher que está aí ouvindo a gente, cada mudança que Deus proporcionar para vocês, seja de cidade, de família, encare como um privilégio, né? Deus está nos escolhendo para ir servir nesse outro lugar. Olha, Deus está levando a gente para abençoar essas outras pessoas. Ainda que as coisas não tenham acontecido como você queria, na saída, né? Nessa mudança, encare o novo como um privilégio de Deus, porque eu acredito realmente que ser de uma família de pastores é um privilégio. Ser uma esposa de pastor, por mais dificuldades que existam, a gente tem muito mais coisa boa para compartilhar do que coisa ruim, né? Você não concorda com isso? Verdade, concordo. As bênçãos sempre são maiores, Rosana. É só tem luta, mas tem muita coisa boa, muita bênção. E a bênção é sempre maior, porque se você venceu a luta, é porque você foi abençoada, não é verdade? Nós somos os primeiros a apanhar, mas também os primeiros a receber a honra de Deus, né? Tem muita coisa boa no ministério, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para isso. Eu acho que está quase no finalzinho, a gente deve ter uns 2 minutos aqui da live. Então, rapidinho, acho que a gente podia só deixar uma palavra aí de inspiração para quem está nos ouvindo. Você tem aí um conselho que você daria assim, para uma esposa de pastor que, de repente, está
começando agora aí na sua jornada, ou até que não, mas que precisa ouvir um bom conselho? Bom, eu penso assim que talvez não se preocupar muito com as pessoas, mas agradar a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, sabendo que nunca vamos conseguir agradar todas as pessoas. Jesus não falou que seria fácil, mas ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Amém. assim, hoje eu não choraria aquele tanto. Então, o que eu posso dizer? Não chore muito, não se preocupe demais, porque Deus tem tudo já preparado, né? E eu queria deixar um versículo, Rosana. Pode Hoje, deixar. na minha devocional, foi no livro de Tiago. O contexto aqui fala de língua, mas o versículo 4 do capítulo 3, Deus trouxe uma coisa bem diferente ao meu coração. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Eu entendi aqui hoje que esse pequeno leme somos nós. E o piloto do grande navio é Deus. E Amém. ele nos leva para onde ele quer, mesmo que os ventos sejam fortes. Amém, glória a Deus. Então, é isso aí, ó. Daqui uns minutinhos, se cair aqui é porque acabou, deu a 1 hora, tá, gente? Mas então, a gente quer deixar para vocês, apareceu aqui para mim, ó, tem 2 minutos. O que a gente quer deixar para vocês é principalmente isso. Vá para onde Deus te levar, né? A palavra aí que a Eliane deixou no final, guarde isso no seu coração. Porque o melhor lugar sempre será para onde o Espírito Santo de Deus soprar a sua vida, o seu barco, a sua família. E tenha sempre em mente, é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio pertencer ao reino de Deus e ter ali no reino de Deus um chamado, um ministério pastoral. Apoie o seu marido, nunca abandone o seu marido sozinho no deserto, deixe o velho para trás, perdoe aquelas pessoas que te fizeram mal, pense que tudo isso também é espiritual, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Então nós sempre teremos lutas, deixe tudo isso para trás e prossiga, porque Deus tem um plano se ele te colocou aí junto com esse marido.